fizeram o tramóia com documentação e isso acabou provado, esquenta no cartório, participação de político, ixi, mas deu chabu o tal do residencial Pamplona na cidade de Bauru. Não é uma decisão definitiva, mas quem sabe? Alexandre Colim, talvez no segundo semestre nós já tenhamos construções de mansões nesse pedaço, porque aí só mora bambambam, compadre. Residencial de alto padrão, pelo menos era a promessa, né, Rodrigo? Mas assim, ouvindo quem nós ouvimos hoje pela manhã, é difícil que isso aconteça na prática e já já a gente tenta explicar, até porque se trata de um caso bastante complexo. Antes, Fabinho Fidêncio vai mostrar, Rodrigo, no que se transformou. A fachada, né? Você tem ali um portal de entrada de um residencial cuja promessa era ser de altíssimo padrão, mais de 400 lotes, e aí hoje se transformou nisso, Rodrigo. O Mato Alto tomou conta, tem um portão ali com o cadeado, e por essa razão a gente não ultrapassou os limites impostos por esse portão, e aí a gente tem inclusive uma quantidade muito significativa de lixo aqui. Muita gente vem até aqui para jogar lixo, e aí tem cada mosquito, rapaz, mas tem cada... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Rodrigo? Esse, só no sítio mesmo, os mosquitos que, ó, eu vou falar pra você, parece... É quase um helicóptero, guardadas, obviamente, guardada a ironia, né, em relação a essa comparação, mas eles picam doído, hein? Mas enfim, Rodrigo, vamos primeiro, primeiras respostas dos advogados que representam essas três empresas. André Bien, advogado que representa a incorporadora Suan, ele diz que a empresa celebra a decisão. Segundo ele, as incorporadoras sempre lutaram para a conclusão e entrega desse empreendimento e que a solução era desejada por todos. Afirma também que as mesmas sempre lutaram para concluir e entregar o empreendimento na forma como licitamente aprovado perante os órgãos licenciadores. Daqui a pouco a gente contesta, inclusive, o que disseram os advogados, viu, Rodrigo? Mas antes vamos ler na íntegra. Alega ainda acreditar que a justiça vislumbrou não existir qualquer irregularidade no referido empreendimento. Não é assim a posição da justiça, inclusive agora. Tanto que, segundo o advogado, as justificativas lançadas nos autos com os documentos extraídos teriam sido considerados insubsistentes. Já o defensor da Pamplona Urbanismo, o advogado Adilson Sartorello, ele assegura que as três empresas sempre tiveram disposição e condições de entregar o empreendimento, não conseguindo em razão dos entraves jurídicos. E aí, por fim, Rodrigo, a gente recebeu a resposta da H-Aidar, que chegou poucos minutos atrás. A H-Aidar está dizendo o seguinte: a decisão determina a decisão determinando a conclusão do empreendimento negociado com os autores, no prazo de 180 dias, deixa claro e inquestionável que a execução e conclusão do empreendimento devem respeitar os projetos nos exatos termos em que foram aprovados. A sentença proferida segue o pacífico entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconhece de forma reiterada a validade do local do registro do imóvel. Atenção para esse trecho aqui da nota da H-Aidar, hein? Que reconhece de forma reiterada a validade do local do registro do imóvel para a produção de todos os efeitos legais, ou seja, neste caso, a competência tanto para lançar os tributos como para registro do empreendimento, olha isso, a nota da H-Aidar, hein? Como para o registro do empreendimento é do município de Agudos, no qual a matrícula do imóvel está registrada há mais de 100 anos. Não foi nada disso que o juiz, não foi nada disso, né, o entendimento do juiz que proferiu essa decisão ontem, viu, Rodrigo? Pela decisão, ele está dando 180 dias para que as três empresas, elas concluam, retomem as obras e concluam o empreendimento, mas reiterando e reforçando que o empreendimento, que o imóvel, que todo esse terreno aqui, fica sim no município de Bauru. Ou seja, todos os trâmites, inclusive para a retomada das obras, eles devem obedecer critérios ambientais. E aí, Rodrigo, a gente consultou especialistas diversos, entramos em contato, falamos com advogados, falei agora há pouco com um especialista em direito ambiental. A situação agora aqui é a seguinte: para você retomar, a justiça tem que dar um prazo. A justiça precisou se posicionar e teve que dar esse prazo de 180 dias. Mas para retomar o imóvel, você tem que ter primeiro as compensações ambientais. Só que tudo isso, Rodrigo, ainda não foi decidido novamente. Porque você lembra, no começo, houve lá toda uma questão envolvendo crimes que aconteceram, a adulteração dessa área, tudo passou a ser, ou passou a fazer parte do município de Agudos, quando na verdade já era município de Bauru, exatamente para tentar fugir dessas restrições ambientais. E por quê? Porque essa área toda aqui, ó, é uma APA, uma área de proteção ambiental. Até porque
existem muitas nascentes do Rio Batalha que ficam lá naquele terreno, lá dentro, onde houve desmatamento, onde houve a construção ali, a divisão dos lotes, a construção desse grande muro. Então tem que haver as compensações ambientais. E também teria que haver, Rodrigo, as licenças ambientais. E para que elas sejam emitidas, é preciso, de novo, que as 3 empresas busquem as tais licenças para que elas possam retomar e fazer a tal compensação. E isso, Rodrigo, não, mas assim, demora muito mais do que os 6 meses propostos agora. Então, assim, é difícil saber se em 6 meses as obras serão retomadas e concluídas, como diz a decisão judicial, e reiterando e reforçando. Esse loteamento, Pamplona, ele fica assim no município de Bauru, ao contrário do que disseram os advogados. Os advogados dizem também que não houve irregularidades, muito pelo contrário, tanto que tem condenação criminal na esfera federal. E agora tem uma decisão da Justiça Estadual dizendo que em 180 dias essa obra tem que ser retomada. Rodrigo, o assunto é complexo, mas fundamentalmente ele versa, a partir de agora, pelo cumprimento de uma decisão. A Justiça deu esse prazo, agora resta saber. As empresas, elas têm autorização para voltar a fazer as obras aqui no local, concluí-las. E se isso não acontecer, elas vão ter que indenizar. Elas vão ter que pagar a indenização, inclusive tem um percentual estipulado, enfim, sobre os valores, está tudo nessa decisão proferida pela Justiça ontem. Se vai acontecer ou não, Rodrigo, é uma outra história, mas insisto, o que a gente consultou agora há pouco com especialistas, enfim, você viu que a mosquinha aqui está dando um trabalho absurdo, mas ela não vai nos impedir de falar, não. O fato concreto, meu caro Rodrigo Moterani, é o seguinte, se isso vai acontecer ou não, só o futuro dirá. Porém, na prática, né, o que deve acontecer é uma tentativa de reinício e conclusão das obras. Mas você tem toda uma questão ambiental, as licenças novamente, que continuam valendo. As imposições ou os imbrólios ambientais, esses continuam em pé. Como é que vai derrubar isso? Repito e insisto, só o futuro dirá, Rodrigo.